Fala, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é a professora Alessandra Matos. Vamos para mais uma videoaulazinha? Hoje o que a gente vai falar nessa videoaula? A gente vai estar relembrando as retas paralelas cortadas por transversais. Falei para vocês que a gente se depara muito com as retas paralelas, concorrentes, coincidentes, né, em alguns mapas. E aí, lembrando a cidade de Brasília mesmo, lembrando algum mapinha que eu peguei aqui para vocês, ó, mostrando, né, ó, Rua Samambaia, Rua 9, Rua 8, Avenida 20, mostrando para vocês, ó, que a Rua 9 a gente estudou em sala, né, e a Rua 8, por exemplo, são paralelas, ou seja, elas não têm nenhum ponto, né, em comum, elas não se interceptam de maneira alguma. A Rua Samambaia, por exemplo, a gente chamou de uma rua que transversal, né? Então era uma retinha transversal que interceptava as minhas duas paralelas aqui. E aí a gente percebeu o quê? Que ângulos eram formados. Então toda vez que eu tinha retas paralelas interceptadas por transversais, eu formava ângulos, 4 ângulozinhos ali, né? 4 em cada reta. Lembro disso mesmo. Vimos então a definição em sala das retas paralelas, que elas não possuem ponto em comum, nunca vão se interceptar. Vimos as retas concorrentes. As retas concorrentes, elas apresentavam o quê? Um ponto de intersecção. E aí a gente relembrou que os ângulos que eram formados, ó, esse ângulo verde com esse ângulo verde, eram ângulos o quê? Opostos pelo vértice. Era o famoso OPV. E eles tinham o mesmo tamanho, a mesma medida. Da mesma maneira, então, que esse ângulo azul e esse ângulo azul também são OPV e também apresentam a mesma medida. Mostrei ainda o seguinte, quando a gente tem o nosso plano cartesiano, por exemplo, a gente tem retas ali, ó, né, que são concorrentes, certo? Só que elas ainda são mais importantes, ou melhor, especiais. Por quê? Porque elas apresentam ângulos de 90 graus. Elas são perpendiculares entre si. Tudo bem? Só para a gente não esquecer. Professora, depois que você mostrou, relembrou com a gente o tipo de retas, né? Reta paralela, reta concorrente, reta coincidente, a gente começou a trabalhar com a ideia dos ângulos que eram formados pelas retas paralelas cortadas por transversais, certo? Beleza, professora. A gente viu que então eram formados 4 ângulozinhos aqui, ó. 4 aqui, 4 aqui. E aí o que a gente percebeu? Esses ângulos, eles tinham, na verdade, características. Esse ângulo A aqui, ó, que está acima da reta R, ao lado direito, e esse ângulo E, que também está acima da reta S, ao lado direito, eles eram ângulos de mesmo tamanho, e eles eram ângulos chamados de ângulos correspondentes. Tinham o mesmo valor, eram congruentes, e o nome deles era correspondentes. Ah, eu lembro disso mesmo, professora. Assim como, por exemplo, ó, esse ângulo D está na reta R, abaixo do lado direito. Esse ângulo H, professora, igualzinho, ó, na reta S, que é paralela a R, abaixo ao lado direito também. Ah, então eles também são correspondentes, também são de mesmo valor, congruentes. Então, o primeiro tipo, né, que nós estudamos foram os ângulos correspondentes. Em seguida, vou até anotar aqui para vocês lembrarem. Ó. Então, o primeiro de todos foram os ângulos correspondentes. Beleza, prof. Em seguida, eu mostrei para vocês outros 2 tipos, que eram chamados de alternos, que podia ser alternos internos ou alternos externos. E tinham ainda, professora, os colaterais, que também poderiam ser internos e externos. Quando a gente viu isso, essa palavrinha interno e externo, eu fiz questão de apresentar para vocês, ó, essa ideia. Essa região aqui, ó, que está entre as retas paralelas, é uma região interna às retas paralelas. Tudo bem? E essa região aqui, ó, que está fora das retas paralelas, que eu estou pintando de vermelho, é a região justamente externa às paralelas. Ah, professora, é verdade. Então, alterno, né? Estão alternados, um de cada lado, entre as retas ou então fora das retas paralelas. Aí eu virei para vocês e falei, gente, fala para mim um parzinho de ângulos alternos internos.
Aí alguns coleguinhas falaram, professora, esse ângulo D aqui, ó, azul, ele está alternado, olha lá comigo, ele está alternado com o ângulo F aqui, professora. Eita, professor, então calma aí, esse ângulozinho F e esse ângulozinho aqui, a gente já sabe que eles são OPV, ó. Concorda? O D e o B são OPV. Então, na verdade, professora, você devia ter pintado tudo, por exemplo, ó, azul, 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 azul. Por quê? Ah, professora, do mesmo jeito, esse rosa que você pintou aí, ó, só mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui a cor. Botar rosinha aqui para vocês, ó. Esse rosinha aqui é o mesmo que esse aqui, ó, porque é OPV. Esse rosinha aqui é o mesmo que esse aqui, porque é OPV. Aí o que vocês perceberam então? Que os ângulos, por exemplo, alternos internos, ó, o ângulo D e o ângulo F, eles têm o mesmo valor. Professora, fala um outro alterno interno. O ângulo C está alternando com o ângulo E, entre as retas paralelas. Então, a característica de ângulos alternos internos e externos é que eles são o quê? Congruentes também. Então, os correspondentes, os ângulos a gente sabe que são congruentes e os alternos também. Beleza, professora. Em seguida, você mostrou em sala para a gente o famoso colateral. Pessoal, co igual lateral lados. Então, eles vão estar do mesmo lado, entre as paralelas ou fora das paralelas. Então, vem comigo. Olha só. Se eu pegar, por exemplo, o ângulo A, quem é que está do mesmo lado dele na região externa às paralelas? Aí você fala, professora, o ângulo H. Olha lá. O ângulo H e o ângulo A, eles estão do mesmo lado e fora das paralelas. Professora, só que o ângulo A e o ângulo H, eles não são iguais agora. Mas eu sei que o rosa com o azul dá um total de quantos graus? 180. Ah, professora, então o meu ângulo A com o meu ângulo H é igual a 180. Então, qual foi, na verdade, a característica dos ângulos colaterais que vocês perceberam? Não importa se é interno ou externo. Eu sei que eles serão o quê, professora? Suplementares. Beleza? Isso aqui a gente trabalhou então em sala nessa semana que passou. Aí, o que fazer? Vamos botar isso em prática, né? Aí, isso aqui é a parte teórica, vocês estão tudo no Google Sala de Aula. Aí a gente começou a fazer exercícios. E aí o primeiro passo eu falei para vocês, eu quero que vocês identifiquem, pessoal, o que esses ângulos são. Em seguida, vocês determinarem o que ele está te pedindo. Então, eu sei que a reta R e S são paralelas. Até falei para vocês que a gente representava assim, ó, R paralela a S. Tudo bem? Professora, eu sei que esse ângulo, ele está alternado com esse ângulo aqui, ó. E está entre as retas paralelas. Então, eu sei que eles são alternos internos. E aí eu sei, professora, que se eles são alternos internos, eles são congruentes. Então, eu posso concluir que 3x menos 10 tem que ter o mesmo valor que 110. Olha que beleza. Cai numa equação do primeiro grau. 110, pessoal, eu vou adicionar, ó, ele estava subtraindo. Então, 3x é igual a 120. Eu preciso descobrir o valor de x que ele está me pedindo no exercício, ó. Então, x é igual a 120 dividido por 3. Adivinha quanto é x? 3 vezes 4, 12, professor. Então, x só pode ser 40. Tudo bem? Então, primeiro exemplo, pegando ângulos alternos internos. Exemplo que fizemos em sala também. Professor, esses dois ângulos agora, eles estão entre as retas paralelas, então estão na região interna, e eles estão do mesmo lado, professora. Então, eles são colaterais, olha lá, bora botar aqui, ó, colaterais internos. E aí, prof, a gente sabe que se eles são colaterais internos, eles não são congruentes, mas a soma deles tem que dar 180, porque eles são suplementares. Então, olha o que eu tenho. Se eu somá-los, tem que dar um total de 180 graus. Opa, equação do primeiro grau. 2x mais 3x, 5x. 10 menos 50, menos 40. Isso aqui é um total de 180. Ah, professor, então 5x é igual a quanto, gente? 180. Esse menos 40 vai para cá o quê? Somando.
Até aí tudo bem? Então percebam, o primeiro exemplo a gente fez alterno interno. No segundo exemplo agora você está se deparando com colateral. E aí os colaterais são suplementares. Terminem aqui para mim, ó, 5x 220. Professora, se eu passar dividindo, ó, né? Se eu dividir por 5 ambos os lados, eu vou chegar que x é igual a 44 graus. Perfeito? Belezinha? Um exemplo que a gente fez em sala também. Vamos lá, professora. Esse aqui, ó, eu estou percebendo que tem um ângulo na região interna, mas também tem um ângulo, professora, na região externa. Eita, puxa. Então, eu não posso falar que eles são alternos internos, não posso falar que eles são colaterais internos ou externos, concorda? Apesar de estarem do mesmo lado da reta. Mas eu posso perceber, ó, que esse ângulo aqui, ele está do lado esquerdo, acima da reta R, assim como esse ângulo aqui, ó, ele está do lado esquerdo também, acima da reta S. Ah, professor, então na verdade eles são ângulos o que mesmo? Correspondentes. E quando eles são ângulos correspondentes, a gente sabe que eles são congruentes. Então eu posso afirmar que 5x mais 20 tem que ser igual a 2x mais 50. Tudo bem? Resolvam a equação do primeiro grau. Professor, eu resolvo assim, ó. Eu tento deixar tudo que é x de um lado e o que não é x do outro. E aí fazendo o quê? A operação inversa. Então estava somando, vem subtraindo. Ok? Estava somando, vem subtraindo. 3x então é igual a 30. Então x é igual a 30 terços. Ou seja, x igual a 10. Beleza? Como a gente está trabalhando com ângulo, 10 graus. Tranquilas, tudo bem, numa boa. Fizemos alguns exemplos, então, um de cada. Alterno interno, primeiro, depois colateral e agora correspondentes. Aí eu desafiei isso, né? Eu falei, gente, vocês vão fixar fazendo esses exercícios. E aí eu fui desafiar vocês. Falei, olha, mas em alguns momentos vão aparecer exercícios desse tipo aqui. Calcule o valor do ângulo X assinalado na figura. A primeira dificuldade que alguns colegas tiveram foi, professora, a gente só tem duas retas paralelas aqui, ó. A gente só tem essa reta e essa reta. Só que a gente tem várias transversais, professor. Ó, a gente tem essa transversal verde, a gente tem essa transversal vermelha, a gente tem essa transversal rosa. Estão reparando? Ou seja, você tem várias retas transversais. Aí o que vocês perceberam? Calma aí, professor. Eu posso traçar retas paralelas aqui, ó, para conseguir trabalhar com a mesma transversal entre duas retas paralelas. Aí eu ainda tirei para vocês, ó. Vamos desenhar devagarzinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, a reta amarela, certo? E essa retinha preta aqui pontilhada. A primeira que a gente consegue tirar. Aí passa a transversal. A transversal o quê? Rosinha aqui. Nessa transversal rosa, o que você tem? Esse ângulo aqui, ó, de 30 graus, sendo formado com a reta R, a transversal rosa e a reta R. E esse ângulozinho aqui, ó, pequenininho, que eu vou pintar de preto, ó, bem aqui, ó. Aí o que eu quero que você perceba? Esses dois ângulos, 30 graus e o pretinho, eles estão alternados internamente. Eles são alternos internos, professor. Eu vou botar assim, ó, A, I, para você lembrar que é alterno interno. E quando eles são alternos internos, eles têm o mesmo valor, porque eles são congruentes. Ô, professor, então esse pedacinho aqui de preto vale 30. Opa, então calma aí, professora. Se tudo era 50 e ali vale 30, aqui tem que ser quanto, gente? 20. Vou fazer o mesmo raciocínio agora, ó. Vou pegar as duas retas paralelas que eu criei ali, a reta transversal vermelhinha, ok? Você sabe que aqui, ó, formou 20 graus, porque era o que faltava para 50. E aí você percebe que esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, que está sendo formado, é um pedaço de X. Que eu já sei novamente que isso aqui é alterno interno, professora. Então aqui tem que ser quantos graus também? 20. Olha que beleza. Então esse pedacinho vale 20. Nossa, prof, então agora vamos para a última relação que a gente consegue visualizar, ó. A reta traçadinha com a reta amarela. A reta transversal verde. Olha o que eu tenho. Um pedacinho aqui de X, ó, esse pedacinho aqui de X, que eu não sei quanto é. Vou pintar ele de vermelho, só para ficar bonitinho. Ó, pedacinho X, que eu não sei quanto é. E tenho esse pedaço aqui,
que vale quanto? 110. Gente, o que que esses dois ângulos são? O que que esse 110 e esse x são? Aí você vai falar, professora, eles estão do mesmo lado entre as retas paralelas. Então, eles são colaterais internos. Então, eu sei que a soma desses dois ângulos tem que dar quanto, gente? 180, porque eles são suplementares. Olha lá. Ô, professor, então eu sei que esse ângulo vermelhinho formado é nada mais, nada menos que 180 menos 110. Ou seja, esse ângulozinho formado vermelhinho, só deixar aqui bonitinho para vocês, vale 70. Então, professora, esse pedacinho aqui vale 70. Com mais os 20, eu tenho o ângulo X. Então, o ângulo X era nada mais, nada menos que 20 graus mais 70. Ou seja, 90 graus. Um ângulo reto. Tudo bem, galerinha? Essa aulinha é para a gente dar uma recapitulada no que a gente fez na aula passada, tá? Que a gente estava revisando as retas paralelas cortadas por transversais e os ângulos que eram formados. Beleza? Próxima aula a gente faz mais um pouquinho de exercício. Um beijo grande e até a próxima.